Olá, sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nossa aula de hoje é sobre projeto de viga prismática, parte 1. Então, a viga C, biapoiada com balanço de madeira, com 3,6 metros de comprimento com um vão AB de 2,4 metros, deve ser projetada para suportar as forças distribuídas e concentradas mostradas na figura. Sabendo que será utilizado madeira com 100 mm de largura nominal, largura real de 90 mm e uma tensão admissível de 12 MPa, determine a altura H mínima necessária para a viga. Muito bem. Então o que é que nós temos? Nós temos essa viga com comprimento total de quanto? 3,6. Verificamos que exatamente para esse comprimento de 12,4 metros, nós temos aqui exatamente uma carga distribuída uniformemente, com uma densidade de carga de quanto? De 6 kN. Verificamos aqui que no ponto C eu tenho uma carga pontual de 20 kN e temos uma seção transversal retangular de dimensões 90 por H. E queremos exatamente determinar o valor de H. Esse que é o nosso detalhe, é determinar o valor de H, ou seja, eu quero projetar, eu quero saber qual é a seção transversal dessa viga, que é uma seção transversal retangular, onde a minha incógnita é exatamente esse valor correspondente a quem? H. Então, amigos, o que é que vamos fazer? Vamos inicialmente estabelecer o que nós chamamos do diagrama de corpo livre. Opa! O que é o diagrama de corpo livre? Vamos lembrar? O diagrama de corpo livre é aquele diagrama que representa todas as forças externas atuantes, mas a reação dos apoios. Então, olha bem, olha que coisa interessante. Em A, eu tenho um apoio fixo. Se é um apoio fixo, ele vai estar exercendo na viga uma reação tanto no eixo vertical como no eixo horizontal. Então, para lembrar, nós temos aqui a força AY, a reação AY, e aqui a reação AX. Muito bem. Agora, aqui no ponto B, nós vemos que esse apoio que eu tenho em B é um apoio móvel. Então, se é um apoio móvel, ele vai estar aqui reagindo, ele vai estar aqui agindo na viga apenas com uma reação vertical que eu posso chamar de B ou BY. Então, em cima exatamente dessa imagem, em cima do que nós temos aqui, uma viga com todas as suas reações e todas as suas cargas, podemos agora estabelecer os valores de AX, AY e B ou BY. Como? Verificamos que a condição de equilíbrio para uma viga isostática afirma que o somatório das forças tem que ser igual a zero e o somatório dos momentos também igual a zero. Então, olha só, vamos ver? Somatório das forças em x igual a zero. Se o somatório das forças em x é igual a zero é uma condição de equilíbrio, eu vou dizer que para essa viga isostática, a x também é igual a zero. Muito bem, então essa reação aqui é zero. Verificamos que o somatório dos momentos em relação a qualquer um dos pontos é igual a zero. Vamos tomar, olhe, como base aqui agora, esse ponto que nós temos aqui na viga. Veja se você aqui, é importante você verificar que vamos tomar como base o ponto A. Então, podemos dizer que o somatório dos momentos em A é igual a zero. Então, primeiro, vamos começar com essa força B. Essa força B ela vai tender a produzir em relação a A uma rotação no sentido anti-horário. Então, será positivo. Então, B vezes 2,4, que é exatamente a distância da linha de ação da força até o eixo de rotação, menos, por que menos? Porque a força 14,4 ela vai tender a produzir uma rotação em relação ao eixo A no sentido horário, então pela convenção negativa, menos 14,4 vezes 1,2. De onde veio esse 1,2? É a distância da linha de ação dessa força até o eixo. Verificamos que essa força 14,4 ela se encontra no ponto médio da distância 2,4. Muito bem. Menos 20, por que o menos? A força de 20K ela também vai tender a produzir uma rotação no sentido horário. E a distância da linha de ação dessa força até o eixo vai ser exatamente 3,6. Dessa forma, calculamos o valor da reação de B como sendo 37,2. Muito bem. Então agora eu já tenho o valor de AX, que é zero,
o valor de B, que é 37,2, e agora podemos dizer, pela outra condição de equilíbrio, que o somatório das forças em Y tende a ser igual a zero. Eu tenho uma, duas, três, quatro forças em Y. Duas forças vertical para cima, duas forças vertical para baixo. Então eu vou dizer o quê? Que a Y mais B menos 14,4 menos 20 vai ser igual a menos 2,8. Opa! Eu achei aqui exatamente a reação do apoio no ponto A na direção vertical. Porém, esse sinal negativo aqui, olha, esse sinal negativo, ele está expressando algo para mim muito importante. Vamos ver o que ele representa. Ele está representando que o sentido da força a Y, o sentido da reação a Y, não é o sentido que foi dado inicialmente, e sim esse sentido que está sendo representado aqui agora. Então, a força Y é uma força sim de 2,8 kN, porém na direção vertical e sentido para baixo, e não como foi representado anteriormente. Então, amigos, o que é que verificamos? Que através do diagrama de corpo livre foi possível estabelecer todas as reações dos apoios na viga. Para quê? Pois estamos querendo determinar o valor de H. E para determinar o valor de H é necessário saber os valores das reações. Pois assim, olha bem, poderemos fazer o que temos aqui agora. Muito bem, poderemos fazer o que? O nosso gráfico da força cortante. Esse gráfico da força cortante é muito fácil de ser verificado. Lembre que na nossa aula referente a diagrama de esforço cortante, nós deixamos claro como esse gráfico é feito. Então, como de A para B eu tenho um carregamento distribuído uniformemente, o gráfico ele vai começar em menos 2,8 e vai chegar até 17,2, menos 17,2, depois ele vai subir até 20 kN e verificamos que de B a C não temos carga, então nós vamos ter exatamente esse gráfico mostrado aqui na figura como sendo o gráfico de quem? Do diagrama da força cortante. Vale lembrar mais uma vez que na nossa aula, no banca virtual referente a esforços internos na viga, nós temos a lição como você deverá fazer o gráfico de quem? Da força cortante em função do comprimento. Mas aí, qual é a importância desse gráfico para a dimensão, para a determinação do valor de H? É porque através dele nós podemos calcular quem? O momento máximo. Como? Vamos ver? Vamos verificar que o momento máximo ele vai ser determinado como sendo quem? A área, olha só, a área desse gráfico, essa área aqui. Então, se eu calcular essa área do gráfico, eu vou dizer que essa área ela será exatamente quem? O momento máximo. Se eu quero então o momento máximo, eu vou dizer que eu tenho a área vai ser base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, totalizando um momento de 24 kN. Então, eu sei que o momento máximo na nossa viga é um momento de 24 kN. Mas aí vem, qual é a importância de calcular esse momento? É porque nós sabemos que toda viga ela possui o que nós chamamos de um módulo de resistência à flexão. E o que é o módulo de resistência à flexão? O módulo de resistência à flexão é, na verdade,